Boa tarde a todos. Bem, vocês já viram o tema. Senhor, auxilia-me a ser manso. Essa palestra é para mim. Com toda certeza. Jesus, vendo a multidão de sofredores e desalentados, fez uma colocação para os seus discípulos, as bem-aventuranças, destacando de que os mansos herdariam a terra. Essa afirmação de Jesus mexeu com o ânimo dos discípulos. Pensavam, se o evangelho reclamava trabalho, se o mal precisava ser banido, como ser manso, como não reagir? Judas, rompendo o silêncio, disse: Mestre, por que a posse da terra aos mansos? Os corações acovardados gozarão semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão bem-aventurados? Jesus manteve-se em silêncio. Foi então que Pedro perguntou: Mestre, se um malfeitor invadir a minha casa, eu não reagirei para guardar a mansidão? Jesus sorriu e disse com muita calma: enganaram-se todos. Eu não fiz elogio à preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de candura. Exaltei na realidade a cortesia de que todos nós somos credores uns dos outros. Bem-aventurados de trato ameno, que sabe usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados são os que repetem 1000 vezes a mesma lição para que o próximo aproveite o ensinamento. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico, o pobre, o sábio, o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e de entendimento, dando a cada um conforme os seus méritos e necessidades. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas de amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Vamos entender que a reação dos discípulos era até prevista, né, diante daquele contexto, daquela cultura. Estavam acostumados com a agressão, com a violência, com sempre atos de imposição. E hoje ainda, quando eu preparava o texto, eu falava, para você, Lúcia, para você, Lúcia. Então, nós ainda estamos longe, muito longe da mansidão. Então, Jesus vem trazer um novo modo de agir, ensinando e exemplificando a brandura, o equilíbrio, o autodomínio, a gentileza. Jesus exalta a cortesia como filha do amor e da compreensão. Na atualidade, a palavra manso ainda é estranha, né? A palavra manso muitas vezes tem um sentido pejorativo. É como se a gente chamasse alguém de manso como que quisesse dizer, nossa, é um pobre coitado, não tem sangue nas veias. Mas lá em Goiânia, minha família está lá, né? É interessante, lá eles tratam o manso daquele que é entrão.
Então, varia um pouco, né? Então, dizem assim, nossa, ele é muito manso, quer dizer, ele vai entrando, não tem desconfiança, mas voltemos ao manso, né, de coração. Por que nós ainda achamos isso? Porque nós estamos distanciados da angelitude, e a violência é ainda marca nossa, marca humana, nós estamos ainda bem próximos da animalidade. A pessoa mansa é alguém que conseguiu superar os próprios impulsos negativos, que caracterizam o estágio em que nos encontramos. Nós somos agressivos, né? Essa pessoa que consegue segurar os seus impulsos, essa é aquela que é mansa, ou pelo menos está tentando se tornar mansa. E é, na verdade, uma das mais difíceis conquistas para o ser humano. De um modo geral, nos acontecimentos mais simples da nossa vida, nós revelamos instabilidade de nossas emoções. Se alguém nos ofende, ou nós revidamos imediatamente, ou se não conseguimos, sentimos-nos irremediavelmente magoados. E essa mágoa não tem fim. Se o familiar faz uma observação um pouco menos feliz, a gente acaba criando caso, né, e conturbando as relações ali da casa. Se um desconhecido nos causa prejuízo material, por exemplo, nós ficamos vários dias sofrendo, reclamando, inquietos e até, popularmente falando, emburrados, né? Então, as nossas emoções não têm raízes em nós mesmos. Nós estamos sempre dependendo dos acontecimentos. Agora, o indivíduo manso é aquele que detém uma compreensão capaz, que faz com que ele se sobreponha aos acontecimentos. Embora não fique impassível, não apresenta reações negativas. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças do céu. Aprende de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. É em Jesus que nós devemos buscar as lições de mansidão, essas lições que tanto precisamos. Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, Jesus sabia fazer prevalecer sua palavra pelo poder da verdade, sem ódio, sem fel. Combatia os vícios que deprimiam as almas. Sempre bom e sincero, mostrava aos seus ouvintes o meio de adquirir o necessário à vida na terra e a felicidade no céu. A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor próximo, ao próximo, e produz afabilidade e doçura. Mas o que é afabilidade e doçura? São as atitudes pelas quais nós demonstramos benevolência, bondade para com os nossos semelhantes. Mas será que toda criatura afável, doce, amável, ama o próximo? Não, nem todas, né? Muitas vezes essas atitudes não passam de aparência, que cedo ou tarde vão ser desmascaradas. A educação e a convivência, né, com o mundo, podem dar ao homem um verniz dessas qualidades. Por isso, nem sempre a gente pode confiar nas aparências, né? Nem sempre conseguimos também, por outro lado, mascarar esse verniz social. Quantos há, só que é meio sério, mas está no Evangelho, viu? Não é invenção minha. Quantos há que demonstram bondade, mas que não passa de máscara para o exterior? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as contrarie, mas que mordem a menor contrariedade.
Quantos são os homens, não só os homens, também as mulheres, né? Que não conseguindo mostrar o que são no ambiente de trabalho, na rua, com os conhecidos, com os amigos de ideal, são tranquilos e chegam em casa e mostram quem são, né? Então, e ainda dizem assim: aqui mando eu e sou respeitado. Sem passar pela cabeça, ou se passar não fala, e sou detestado, né? Então a gente precisa bem ver o que nós somos lá fora e o que somos realmente. Realmente é lá no lar que nós mostramos quem nós somos, né? Mas é lá que escorre o verniz social. Então é preciso que a gente comece a ser brando, pacífico, em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente tenta demonstrar o que nós não somos, uma hora ou outra a casa cai, né? A gente perde o controle, perde o verniz e acabamos sendo grosseiros. Afabilidade e doçura, quando são verdadeiras, são bênçãos. Todos nós nos sentimos muito bem ao sermos bem tratados, em qualquer situação, né? Seja no trabalho, seja num atendimento, seja onde for. Então, para ser manso, nós não vamos ser mansos de um dia para o outro. É preciso que a gente comece a criar a paz dentro da gente. Nós vemos tratados de paz, discussão, os maiores, né, governantes do mundo fazendo tratado de paz, elaborando, tirando, reformando, e o mundo continua sem paz. Guerras, conflitos, desavenças, desarmonias. Então, o mundo, na verdade, de hoje, está nos levando a nos olhar, não por dentro, nos leva a ficar fora de nós mesmos. Nós não refletimos mais sobre quem somos, o que nós sentimos, quais são as nossas emoções. E a paz começa em nós. A paz começa em nós e essa paz vai para a família, da família para a sociedade. E muitos de nós queremos uma vida melhor, mas poucos se esforçam para a transformação de si mesmo. Nada muda se eu não mudo. Temos a liberdade de escolher. Se desejamos transformar a nossa vida, precisamos investir na paz interior. Vamos nos analisando aos poucos, né? Eu posso me tornar uma pessoa sem graça ou até uma pessoa interessante. Posso apagar meu brilho ou posso fazer brilhar posso ser apagada ou fazer ver a minha luz como Jesus recomendou. Ele nos disse: vós sois a luz do mundo. O trabalho profissional, na verdade, não é ruim nem bom. Depende de como nós o executamos. A vida não é boa nem ruim. Depende daquilo que a gente dá destaque na nossa vida. Vamos pensar, damos destaque na nossa vida ao fracasso ou ao aprendizado? A doença ou a alegria? A doença ou a saúde? A tristeza ou a alegria? Ao sofrimento ou à oportunidade? Jesus ensina que precisamos dar destaque ao que é saboroso na nossa vida. Mas muitas pessoas, muitos de nós, costumamos realçar aquilo que não vai bem na nossa vida. A gente insiste em realçar as nossas amarguras. Temos uma tendência quase obsessiva de frisar tudo que é ruim, que está indo mal. Só que nós esquecemos que aquilo que nós estamos frisando como ruim é apenas uma partezinha da nossa vida que não vai bem.
Quantas vezes nós, por exemplo, perdemos o emprego, mas nós estamos com saúde, a nossa família está unida, os filhos estão com saúde, não é? Quantas vezes perdemos um ente querido? Todos nós vamos partir um dia, mas nós temos que ter a força de ver o que nós temos de bom, aquilo que ainda nos dá força para continuar a nossa caminhada. Então, nós é que damos sentido às coisas. Nós podemos estar reunidos a uma mesa, um requinte, uma mesa para refeição, se nós não dermos um sentido para aquele momento, tudo aquilo perde o valor. Além de que aquele alimento pode até nos fazer mal. Então vamos temperar a nossa vida com alegria, com otimismo. Vamos ter olhos de ver para aquilo que é bom, aquilo que é de bom que nós temos na nossa casa, na nossa família. Vamos observar quais são os nossos talentos e realçá-los. Vamos curar a nossa vida, vamos retemperar com ingredientes que possam torná-la mais feliz. Vamos nos ver de uma forma melhor. Vamos melhorar o jeito de lidar com as pessoas, de viver em família. Nós viemos ao mundo para melhorá-lo através do que nós temos para dar. Viemos embelezar o mundo com a nossa beleza interior. Viemos construir a paz do mundo com a paz que nós temos dentro do nosso lar. Viemos trazer progresso através do nosso crescimento material e espiritual. O Mestre Jesus atuou e desenvolveu sua missão compreendendo a importância da paz. Quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá." Na verdade, a paz é um valor que não se transfere, é uma bênção que não se ganha e que não pode ser dada a ninguém. A paz é construção de cada um de nós. Por isso que ele afirmou que não daria a paz do mundo, porque qual é a paz do mundo que nós esperamos? A paz da inércia, a paz da preguiça. Quando a gente fala, quero ficar em paz, a gente imagina, vou para a praia, ficar na areia, ou vou para a rede, ou para outros lugares até mais confortáveis, não é? O Cristo vinha nos apresentar a paz que habita no nosso íntimo e que vai se ajustando às leis da consciência, às leis de Deus, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas perdas, dos nossos desafios. Vamos pensar quais serão os fatores que minam a nossa serenidade. Quais os caminhos para construir a paz em nosso íntimo? Joana de Ângeles e Emmanuel nos ajudam. Os inimigos invisíveis da paz. 1. Conflitos familiares mal resolvidos. 2. A pressão constante do ambiente de trabalho. 3. Para surpresa de todos, a maledicência e a fofoca que circulam nos meios sociais de forma aparentemente dissimulada nos trazem graves danos. Então, essas energias negativas, quando nós permitimos que elas se instalem dentro de nós, o nosso equilíbrio cai, vai para o chão, nós perdemos o equilíbrio. Emmanuel, com sua clareza, ensina que a paz é um presente, não é um presente passivo, mas é uma conquista de todos os dias. Então, ele nos coloca quais são as atitudes que destroem a paz. Além daquelas, né? A reclamação constante queixando-se da vida. 2. Agressividade verbal ou física. 3. O sarcasmo que fere veladamente. 4.
a crítica destrutiva que não edifica. Quinto, a intolerância diante das diferenças. Como o que ele indica para a construção da nossa paz? Primeiro, a prática da verdade em todas as situações. 2, a caridade que se estende ao próximo sem esperar nada em troca. 3, a piedade que nos enternece diante da dor alheia. 4, o amor incondicional que une e cura. E a tolerância que respeita o livre-arbítrio e as opiniões divergentes. Então, a escolha está nas nossas mãos. Nós podemos escolher aquelas que destroem e aquelas que constroem. Joana de Ângeles trata da angústia, ela faz uma análise da angústia. E ela diz que a angústia é como uma sombra persistente, aquela que fica dentro da gente, né? Então, ela diz que a angústia é um dos mais vorazes inimigos da paz interior. Essa tristeza profunda e muitas vezes inexplicável, muitas vezes a gente tem uma tristeza que não sabe de onde vem, não é? Que nos acompanha. Ela pode ter raízes em vidas passadas, ou até nessas vidas, né? Dependendo das nossas construções. São débitos ainda não resgatados, escolhas erradas que fizemos lá no passado ou escolhas presentes que fizemos agora. E essa angústia desmotiva, impede a gente de ter alegria. Então, a construção da paz depende da gente. Como? Cultivando o bem em nosso coração. 2, a prática constante da reforma íntima e do autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos e nos esforçamos para eliminar nossas imperfeições, mais fortes nós ficamos para resistir às dificuldades. A mensagem dela é bem clara. A nossa paz é uma responsabilidade intransferível. Não podemos depositar nos outros a tarefa de nos fazer felizes ou serenos. A verdadeira paz vem das nossas escolhas, da nossa capacidade de manter o foco no bem, de praticar a vigilância sobre os nossos pensamentos e nossas emoções, de nos blindarmos espiritualmente através da prece, através da sintonia com energias elevadas. A nossa paz é construída dia a dia, fazendo escolhas conscientes. A gente acha que se conhece, né? Nós não nos conhecemos. Outro dia eu descobri que eu tenho mais um defeito, mais um, que eu achava que eu já tinha superado, mas é a tal história, né? Até que a gente não se depara com o problema. Achei, esse eu tinha superado. Não tinha. Então, vamos para frente. Vamos pensar nas pessoas, algumas mansas. Por exemplo, Chico Xavier. Acho que não, entre nós, né, a pessoa mais mansa foi Chico Xavier. Divaldo, Madre Teresa, Mandela e tantos outros. Será que eles tiveram uma vida fácil, tranquila? Muito pelo contrário, né? Quanto sofrimento, quanta dedicação, quanta renúncia. E é interessante que manso é manso realmente no meio dos violentos. Que é muito fácil a gente ser manso no meio dos mansos. Vamos então nos lembrar de Gandhi, que quando andava pela rua e de repente leva um tapa de um soldado. E ele não reage. Ele chega a cair, se levanta, o soldado dá-lhe outro tapa no seu rosto.
e ele pergunta para ele: quem te ensinou a ser tão covarde? E ele respondeu: esse que está no seu crucifixo. O soldado começou a chorar, com toda certeza, né? Como estamos então nós? Somos portadores da paz, somos mansos, vivemos no amor? Todos nós temos nossas fragilidades, não é? Nossos receios, mas o Evangelho tem todas as receitas para sermos felizes. Vamos nos questionar. Você é uma pessoa que vive no amor? Quem vive no amor é dócil nas palavras, gentil nas atitudes, educada no falar, paciente no ouvir, alegre no servir. Como é bom conviver com uma pessoa dessa, né? Parece que elas estão sempre muito bem. Como é bom encontrá-las. Logo que a gente encontra com uma pessoa dessa, a gente se sente muito, muito bem. É um bem-estar que não tem medida. Mas também nós encontramos aquelas pessoas que vivem emburradas, que vivem reclamando da vida, né? Parece que estão sempre de mau humor. O problema não é do ambiente, o problema é de cada um, né? Então vamos pensar que será que energia tem essas pessoas? O que causa essa energia dessas pessoas tão boas, tão tranquilas, tão serenas? Será que elas tomam alguma medicação? E a receita, elas tomam sim, a vitamina A. Vitamina A de amor. Só o sentimento sublime do amor pode nos dar a alegria de viver. Quem ama está sempre bem, inclusive fisicamente. Quem vive na tristeza, no tédio, na ociosidade, na reclamação, certamente não está vivendo o amor. Não é uma pessoa amável e pode até ter muitas doenças. E muitos perguntam: como posso amar? E a resposta: amando. O amor não vai surgir em nossas vidas por um decreto divino. O amor já está em nós, porque Deus é amor. E nós somos a melhor obra do Criador. Nós somos a melhor obra do Criador. Deus é amor. Portanto, para amar é preciso querer amar. É como uma planta que precisa de cuidado. Se a gente tem uma planta e não molha a planta morre. Não é? O amor também é assim. Todos os dias nós precisamos regar a planta da vida, a planta do amor, para fazer a manutenção, para que ela continue vivendo. Então, todo aquele, quem que a gente ama? Tem que amar a todos. Todo aquele que cruza o nosso caminho é uma criatura que está ali para ser amada. Principalmente os de trato difícil. Amar aqueles que a gente já gosta não é nem um sacrifício, né? Mas a gente precisa aprender a amar a todos. E a gente pensa que isso é impossível, mas não é. É uma conquista diária, uma conquista de ver os nossos sentimentos, como nós estamos agindo. Será que eu poderia ter dado uma resposta mais mansa? É perguntar o que eu falei para aquela pessoa, se ela tivesse me dito aquilo, eu ficaria satisfeito? Se a gente não é capaz de amar aquele chato que trabalha com a gente, tem, né? Todo lugar tem, por que não? E às vezes o chato é a gente. Por que a gente não faz uma prece por ele? Não endereça um bom pensamento. E o nosso inimigo? Tem que amar o inimigo também, mas tem que começar. A gente não vai chegar e dar um abraço nele, mas a gente pode fazer uma prece por ele. Pode dirigir um pensamento de bondade, de amor para ele. É um treino que vai acontecendo aos poucos. Eu posso passar e não cumprimentar ninguém, mas eu posso dar um bom dia, boa tarde, com um sorriso. Essa energia vai contaminando todos. Então vamos começar, em primeiro lugar, a nos amar. Ame-se em primeiro lugar.
Sinta-se filho perfeito do amor. Não cultive culpa. Numa palestra de Rossando Klingen, intitulada, a palestra dele tinha como tema Sinais dos Tempos em Mim, ele faz uma recomendação para que a gente não carregue culpa. Ele diz assim: todos nós temos fragilidades, receios, mas o Evangelho é um convite para a gente se aceitar como a gente é. Agora e não depois, se perdoar agora e não no futuro. Não pode deixar para fazer isso lá na frente, lá no plano espiritual, quando vai se reconhecer que perdeu tempo, perdeu grandes oportunidades daquela encarnação, se culpando, sofrendo, sem fazer o que era preciso. Se perdoar e fazer a reparação através de um trabalho, por exemplo, em benefício ao próximo. Se não deu para reconciliar da melhor forma, refazer, vai fazer um trabalho voluntário. Devemos nos curar, curando outros necessitados. Culpa não leva a lugar nenhum. O reconhecimento do erro é o primeiro momento para que a gente desenvolva o arrependimento e depois para que a gente planeje a reparação. Existiu, diz ele, existiu uma certa pessoa que todos nós conhecemos, se nós tivéssemos feito o que ele fez, sentiríamos profundamente culpados, envergonhados, se estivéssemos na situação dele. Mas ele deixa a culpa de lado e parte para a reparação, para a mudança de vida. Ele é Saulo de Tarso, um judeu, doutor da lei, que também esperava o Messias, mas que se tornou um grande perseguidor dos cristãos. Ele não havia entendido que aquele que ele perseguia era o Messias. E quando certo dia ele ia para Damasco para promover mais uma perseguição a Ananias, ele cai do cavalo ou do camelo, possivelmente do camelo, né? E vê Jesus que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? De que sentimento Saulo foi tomado? Será que ele olhou para Jesus e falou: eu sou culpado, eu não mereço nada, Jesus? Será que ele fez isso? Como eu não percebi que você era o Messias e ainda persigo seus seguidores? Ou será que ele se desculpou? Ah, Jesus, você me enganou. Eu esperava um ser majestoso, chegando com um exército de anjos, e você chega numa manjedoura? Na verdade, Saulo nem se culpa e nem se desculpa. O que ele fez? Disse a Jesus: que queres que eu faça? Significando, vou fazer o que precisa ser feito. Saulo se transforma. Essa transformação foi dura, né? Num período muito grande da sua vida, se torna Paulo. Essa transformação, ele foi se modificando ao longo de muitos anos, até um dia que ele pôde escrever a carta considerada da alegria, onde ele diz: eu cumpri a carreira, guardei a fé e mantive a doutrina sã. E ainda coloca: já não sou eu quem vive em Cristo, mas o Cristo vive em mim. Concluindo, irmãos, vamos descobrir as nossas reais potencialidades interiores. Essas potencialidades que nós herdamos de Deus. Vamos desenvolver essas potencialidades. Só assim agiremos bem, seremos mansos, porque estaremos em paz conosco e com o mundo. Lembremos-nos de que o homem manso detém uma compreensão que lhe permite
ficar acima dos acontecimentos. E embora não fique impassível, não apresenta reações negativas. Que sejamos mansos. Nós vamos encerrar com uma mensagem bem longa, vocês vão ter paciência, mas é para a gente refletir. Não saiu. Que eu não perca. Essa mensagem é de Francisco Cândido Xavier. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que Deus não permita que eu perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro poderá não ser tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca os grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles podem acabar indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer ou retribuir. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que as pessoas que eu amo podem não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo poderão escurecer meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo correndo o risco de ser o prejudicado. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela, muitas vezes, poderá me exigir esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este amor, este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente e que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um de nós é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. E assim seja.